Fala VK, começando mais um podcast aqui da VK Digital, podcast onde a gente fala com advogados, fala com empresários, e hoje eu estou aqui com a Dani, que é a nossa cliente também no escritório, para falar um pouco sobre direito tributário e todos os desafios que ela tem no empreendedorismo aqui. Dani, se apresenta um pouco para a galera aí, para eles poderem conhecer você também. Bom, Caio, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar com vocês. E eu sou Daniele Sattler, advogada formada há 23 anos, com foco do meu atendimento totalmente voltado para a pessoa jurídica, tá? Circulei em algumas outras áreas do direito no atendimento a empresas, então acompanhei de perto as principais demandas, tanto atuando externamente quanto internamente, né? Gerenciando departamentos internos e cuidando de toda a dinâmica. Hoje, no escritório, eu sou responsável pela área tributária do escritório. E a gente, com todas essas demandas aí, a gente está com o assunto fervilhando, né? Tem muita coisa pra gente falar hoje. Tem muita coisa. Mas, Dani, me fala, como é que você começou nessa área, né? Você com muitos anos de experiência, já consolidada no mercado. Fala um pouquinho desse início de trajeto que vocês têm. Entrar no direito foi uma decisão tomada por conta do histórico pessoal, tá, Caio? Eu venho de uma família que enfrentou, há muitos anos atrás, um quadro de dívidas muito alto. Então, é claro que isso me fez amadurecer, porque a minha infância e o meu início da minha adolescência, eu vivi muito esse contexto acompanhando e vendo de longe meus pais. E isso daí, claro, me inspirou a buscar conhecimento com relação a direitos e deveres, né? Porque não é só direito. Tem os deveres também no meio. Então, foi onde eu, acho que muito nova, eu decidi fazer direito. E ao longo do curso, da faculdade, eu fui me apaixonando pelo mundo corporativo, né? Direito comercial que eu tive na época. Hoje a gente já não tem mais essa cadeira nas faculdades, mas eu tive direito comercial na época e sempre gostei muito da área tributária. Sempre fui muito boa aluna. Desde o começo, sempre tributária? Já estava na veia? Fiz monografia, né? O TCC, fiz prova da OAB, tudo para tributário. Caraca. A vida me trouxe muito do contexto trabalhista por conta de demandas das empresas. Então, eu costumo dizer que eu aprendi tributário por amor, trabalhista pela dor, né? Porque a trabalhista foi na marra, mas eu aprendi também a gostar da área, mas tributário sempre foi minha paixão. Então, tanto que mesmo atuando no início lá na trabalhista, eu nunca deixei de estudar tributário. E aí já tem aí um pouco mais de 10 anos que eu atuo exclusivamente no tributário. No tributário. E você acha que facilitou sua vida sempre ser focada no tributário? Porque hoje eu vejo um movimento no mercado de muitos advogados, vai para o tributário, vai para o previdenciário, fica procurando na internet o que está dando certo, o que está dando errado. Isso a gente percebe mesmo. Só que assim, tributário, Caio, é uma área que eu costumo dizer que é a mais generalista de todas, porque tributário, tudo que você faz envolve tributário, né? Você contrata um serviço, tem tributário. Você compra um carro, tem tributário. Você compra ou vende um imóvel, tem tributário. Você come, tem tributário. Tudo tem tributário. Come, tem tributário, tudo. Você veste, tributário, tudo. Então, só que é uma área que está muito ligada a direito administrativo, muito ligada a direito constitucional, que são matérias que eu sempre amei. Então, eu particularmente sou apaixonada pela matéria, apesar das dificuldades, porque é uma matéria árida, viu? E é só atualizando todos os dias, né? Todos os dias. Com essa reforma nova aí, tudo acontecendo. A reforma veio trazer aí uma sacudida maior, né? Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma fase de maior mudança no histórico tributário do país, né? É isso. E Dani, quando a gente fala de direito tributário, lá no escritório, com os advogados, muitos empresários ainda confundem o papel do advogado com o contador. Qual que é a grande diferença ali entre a sua profissão de advogada tributarista para um contador que está auxiliando a empresa ali? Os papéis não se confundem, tá, Caio? O papel do advogado, ele vem para ser complementar ao do contador, porque o contador, ele está ali, né, dentro do que as plataformas permitem, dentro do que a Receita Federal acaba colocando ali para ele seguir. Então, ele tem um campo de abrangência muito grande e jamais a assessoria jurídica vem para substituir a contabilidade. É para ser parceiro os dois juntos. É para ser parceiro. Tanto assim que eu procuro manter a melhor convivência possível com a contabilidade das empresas que eu presto serviço, porque é complementar, né? E o advogado, ele chega para
para poder trazer entendimento jurisprudencial, para trazer novas interpretações para a lei. Às vezes a gente vê a própria Receita Federal, né, não cumprindo o que é determinado pelos tribunais superiores, então está ali o nosso papel de fazer cumprir, de brigar com mandado de segurança, com medida administrativa. Então, o papel é complementar. É que, por muito tempo, o empresário pensou, e muitos ainda pensam assim, que o contador acaba suprindo toda a parte contábil, fiscal da empresa, e o advogado só tem que ser chamado quando ele é autuado ou quando ele está com uma execução fiscal, né, e acabou de receber uma citação ou algo desse tipo. Hoje, o advogado não pode mais entrar só nessa fase, porque essa fase aí já é uma fase já Isso. Esse é até um final, ponto que eu queria entrar com você, que muitos empresários deixam a bomba estourar para começar a procurar o advogado, né? Isso. Então, o que você recomenda eles fazerem para evitar deixar a bomba estourar? Como é que a gente pode, sei lá, se prevenir do que está acontecendo hoje e blindar a empresa deles também? Primeiro de tudo, Caio, tem que deixar de pensar que o advogado só atua nessa circunstância e passar a ver o advogado no papel preventivo. Legal. Nós temos medidas que nós tomamos antes de uma autuação, antes de uma execução fiscal, que pode proteger a empresa e evitar toda essa dor de cabeça. Porque quando a gente já fala de uma autuação, a gente já está falando de um processo que já fiscalizou ou está ainda fiscalizando. A gente já fala de uma execução fiscal num momento em que aquilo tudo ali já se foi, isso basta estar sendo ali apenas cobrado. Então, eu não estou nem falando que não tem defesa, tá? Porque tem muita coisa cobrada judicialmente que a gente consegue afastar. Pô, legal. Só que o ideal é não deixar chegar nesse ponto e passar a ter o advogado de forma preventiva na empresa, né? Com planejamento, com análise de operação, com uma série de coisas que a gente faz nessa altura. Legal. E hoje a gente vê muito pequeno empresário achando desnecessário ainda, né? O advogado, sim. né? Por que, por exemplo, hoje eu estou no papel de pequena empresa, né? Então, eu espero não contar tão cedo com o advogado, não precisar contar. Mas mesmo assim, eu já tenho uma assessoria jurídica lá, que hoje é do meu irmão, que ele cuida pra gente dessa parte do escritório. Mas por que hoje muito empresário tem a impressão que só quando eu tiver grande eu vou precisar de um advogado tributário? Caio, primeiro de tudo, todo empresário precisa de um advogado tributarista, tá? É lógico que a gente tem que colocar prioridades, né? Porque também, muitas vezes, o empresário não tem como contratar tudo isso junto por conta do peso que isso pode representar no fluxo de caixa dele, tudo isso. Mas planejamento tributário, por exemplo, Caio, se você está no Simples Nacional, se você está no Presumido, se você está no Real, se você, independente da sua atividade, do seu tipo de empresa, planejamento tributário, ainda mais num país como o nosso, é necessário, porque você precisa se projetar à frente para saber se teu regime é o melhor para a tua atividade, para o teu faturamento. Você tem que ver se a tua operação não tem formas de operar com um custo mais enxuto, entendeu? E o advogado entra nesse momento para poder te ajudar nessa análise. Isso, porque se a gente olhar pro mercado, pro faturamento hoje, uma coisa é você ganhar R$10.000. Outra coisa é você economizar R$1.000, Exatamente. Né? Porque R$1.000 economizados são R$1.000 no bolso. R$1.000 ganhado não é R$1.000 ganhados. Que aí tira imposto, tira taxa, tira custo de produto e tudo mais. Exatamente. Então, se hoje o empresário consegue olhar para o advogado tributarista ou para os tributos de uma maneira de reduzir, a gente está falando dele lucrar mais no final do mês, não é? Muitas vezes essa parte acaba não sendo feita e às vezes o empresário está achando que está lucrando bastante, e quando vê, tem dinheiro saindo pelo ralo em situações que ele não imagina, né? A gente pega, às vezes, faturamento, que às vezes planejamento, que às vezes uma mudança pequena na operação, ou às vezes um olhar um pouquinho diferenciado, às vezes até para o próprio quadro societário da empresa, né? Enfim, já muda todo o cenário dele para poder aumentar a lucratividade. É igual aquela história do sorvete do McDonald's, né? Sim. Que eles mudaram ali a parte de como ele era categorizado. Ele era sorvete, passou a ser sobremesa láctea. Sobremesa. Isso. E deu uma redução bastante ali. O bombom sonho de valsa é um dos clássicos também, né? Deixou de ser bombom, passou a ser wafer, né? Então, assim, são pequenas mudanças. E isso também é possível aplicar, por exemplo, para prestação de serviço, para venda de produtos maiores, porque aqui a gente está falando de alimentos, né? Que são exemplos muito claros que todo mundo ali no Instagram comenta. Sim. Mas existe vamos falar assim, esses macetes também para outras áreas? Existe. Agora sim, Caio, é importante
frisar que não é todo planejamento tributário que passa diante do fisco e que isso tudo tem que ser feito com muita cautela. Sim, importante. Porque o planejamento tributário ele não pode ser visto de forma abusiva, tá? Pelos órgãos públicos e, num segundo momento, pelo Poder Judiciário, que eventualmente vai te condenar ali numa circunstância qualquer. Então, o planejamento tributário ele tem que ser feito com muita responsabilidade, porque, às vezes, pode ser apresentado para a empresa um plano que, eventualmente, vai cair justamente nessa abusividade que não é permitida. Entendi. Então, tem que ter cautela até no planejamento. Muito cuidado. Até porque tem planejamentos que tudo bem, a princípio, você verifica que talvez dê para ser, você propõe à empresa e, de repente, vem o fisco ali e fala, opa, isso aqui você abusou. Aí já tá demais já, né? Exatamente, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ô, Dani, ontem você comentou um negócio, quando a gente estava em reunião na sua sala, que é referente àquelas vendas que a gente faz para 3 anos para frente e, às vezes, o empresário ele não calcula o risco que ele pode ter de tributação. Então, ele faz uma venda boa hoje, só que daqui 3 anos ele já está tomando prejuízo nessa venda. Se você puder explicar um pouco melhor, até o pessoal entender a importância do planejamento em uma venda futura, eu acho que seria bem legal para trazer aqui. Caio, contratos de mais prazo, né, que perduram mais tempo aí, a gente tem que tomar muito cuidado, em especial no momento que nós estamos vivendo agora, tá? Muitas vezes a gente verifica no contrato lá um índice fixado para atualização dos valores, né, IGPM, IPC, enfim. Aí o que decidir ali que fica melhor. Exatamente. Só que muitas vezes isso não repõe o que a empresa tá gastando ali com aquele contrato, tá? Não repõe o que ela deveria ganhar. Hoje, então, com reforma tributária, você imagina que nós temos uma reforma que teve início agora em 2026, com reflexos, né, mais importantes a partir de 2027. E a cada ano, até 2033, nós vamos ter um quadro diferente. Tem alíquotas que vão subindo, outras que vão descendo. Então, ano após ano vai mudar. Ano após ano, nós teremos um cenário diferente. E durante todo esse período, o que nós temos hoje não vai deixar de existir. Ele vai seguir em paralelo até que em 2033 a reforma tributária esteja toda implementada. Então, você imagina que se você faz um preço hoje para um contrato para daqui a 3, 4 anos, né, que vai perdurar. Eu, por exemplo, lá no escritório, eu tenho contratos de 3, 4 anos. Se eu não precifico de forma correta o meu serviço, se eu faço isso apenas com o que eu tenho hoje na minha realidade, ainda mais na nossa atividade com prestação de serviço, tá? Porque a prestação de serviço vai ter um impacto gigantesco no aumento de tributação. Se eu faço essa projeção tão somente com o cenário que eu tenho hoje, daqui a 2, 3 anos, o meu preço já vai estar completamente defasado, porque o meu imposto está aumentando, meus tributos estão aumentando, e eu, na hora de precificar, eu considerei só o meu cenário atual. Então, Daniele, tudo bem, mas então como é que eu vou fazer isso, né? Pelo menos colocar uma cláusula no contrato que tenha a previsão de atualização do valor de acordo com o que ficar determinado em relação à reforma tributária. Pois é, e isso só um advogado tributarista consegue prever ali. Porque se você colocar um advogado trabalhista comum, às vezes ele não vai ter esse nível de informação. O trabalhista realmente, ele é lógico, todo advogado, Caio, tem uma formação geral. Sim. Tá? Tem uma formação geral. Agora, é a mesma coisa que o médico. Você não vai querer que um ortopedista opere o seu cérebro. Não faz sentido. Entendeu? Né? Porque, por mais que ele tenha tido uma formação geral lá na faculdade, né, você vai querer um especialista para operar o seu cérebro. A mesma coisa acontece no direito. Porque com especialista você reduz os riscos, né? Sim, por mais que ele possa saber operar, mas com especialista você reduz o risco de dar alguma coisa errada. Exatamente. Uma cláusula, né, em linhas gerais no contrato, você não vai contratar um advogado especialista em direito tributário para poder montar uma cláusula dessa. Pelo amor de Deus, não vai fazer no GPT também, né? Pelo amor de Deus. Agora, obviamente, para poder destrinchar uma cláusula dessa e fazer valer, aí você vai precisar de um advogado tributarista, porque aí você vai precisar fazer as projeções pautadas no que a reforma trouxe, né? E até hoje nós temos ainda regulamentações que estão vindo, né? A gente não está com tudo consolidado ainda de como vai ficar.
Legal. Então, tem muita coisa que está sendo discutida no judiciário ainda. E muita coisa mudando com o tempo, né? A todo momento. Ô, Dani, e falando até dessa parte de cobrança e tudo mais, hoje existem cenários que, como é que eu posso dizer, os empresários podem economizar em imposto mesmo depois de ter pago? Ah, pode. Na verdade, você pode recuperar, né? Isso, recuperar os valores. Isso, a gente tem, no país como um todo, tá? Muito comum a gente verificar empresas pagando tributo a mais, tá, Caio? É comum? É comum. Muitas vezes, às vezes porque recolhe errado, às vezes porque é cobrado errado, às vezes porque não está bem, o planejamento ali não está adequado, às vezes ao invés de recolher o ICMS, por exemplo, existem atividades em que existe até discussão de ser prestação de serviço ou venda de mercadoria, tá? Então, a parte, por exemplo, de comunicação visual é uma parte que discute-se muito isso, você tem que recolher o ISS, você tem que recolher como que tem que recolher o ICMS, então uma adequação, uma adequação feita de forma detalhada, estudada, para poder, né, definir o teu tipo de atividade. Muitas vezes é enquadramento em NCM, são coisas mais técnicas, mas que você faz com que, se você não tem esse olhar detalhado, você recolhe a mais e depois você pode pedir de volta, tá? Agora, isso tem limitações. Você só pode recuperar os últimos 5 anos do que foi recolhido. Então tem prazo também, né? Se demorar muito, correr atrás... Prescreve. Imagina que você está numa atividade aí há 10 anos, você só pode pedir os últimos 5. A cada mês que você passa, você já prescreve um lá. Exatamente, é um mês a menos, né? E claro que recuperação de crédito também tem que ser feita com muita cautela, porque você tem a possibilidade de recuperações aí que vem na via administrativa. Sim. E tem a possibilidade de recuperações que vem na via judicial, tá? Então, a gente percebe aí um número muito grande de teses tributárias. Atualmente, os nossos tribunais superiores têm prolatado muitas decisões que são desfavoráveis ao contribuinte, infelizmente, né? E essa é a parte que o empresário luta aqui no Brasil, né? Toda essa parte tem que ter muito cuidado. Agora, existe um mito aí de que se você processar, né, o poder público, você vai sofrer fiscalização. Essas coisas não existem, tá, Caio? Se você sofrer fiscalização é porque foi sinalizado lá de alguma forma. E não porque ele está marcado, né? Não foi porque você acionou para poder pedir de volta um direito seu, entendeu? Que você desencadeou uma fiscalização. Não existe essa revanche do fisco contra o contribuinte, porque muitos acreditam isso, né? Que não vai entrar com mandado de segurança porque depois eles vão bater na minha porta aqui para poder fiscalizar. Pois é, mas o importante também é o empresário saber que ele tem que andar correto, entendeu? Se ele tá lá com tudo certinho na empresa dele e tá recolhendo o tributo a mais, ficar com medo. Por que ele não vai ter medo de pedir de volta? Né? Quer vir aqui fiscalizar, vem, né? Enfim. As portas estão abertas aqui, né? Pois é, entendeu? Então tem que andar de forma correta, né? Não, entendi 100%. E falando até de regime tributário, a gente vê que muitas empresas se enquadram no regime errado, né? Ah, sim. Então, eu queria saber como é que a gente pode escolher se vai ficar no Simples Nacional, no lucro presumido, até mesmo no lucro real. Como é que isso pode afetar o meu fluxo de caixa no dia a dia? Cara, isso é conta, tá? É conta. Primeiro de tudo, você precisa saber qual que é teu faturamento, né? Eu acho que é o mínimo ali do empresário, né? É o mínimo, o empresário tem que saber, minimamente. Agora, a gente vê também muitos empresários que não tem qualquer projeção futura do seu negócio. Sim. Né? E você, no início do ano, esse ano mudou, é a partir de setembro, agora que você vai ter que escolher se você permanece ou não no Simples Nacional. Então, antecipou. Mais uma vez por ano, até aqui, tinha-se que escolher o seu regime tributário. Né? E aí, aquele regime é o que vai te guiar para aquele ano fiscal. Se você escolhe errado, você está um ano recolhendo tributo errado. Né? E você tem direito a trocar uma vez por ano o seu regime. Uma vez por ano. Agora você vai ter a cada 6 meses a opção com relação ao Simples Nacional, porque você vai poder escolher ali se você vai recolher IBS, CBS por dentro ou por fora. Então, facilitou um pouco, né? Facilitou um pouco, tá? Mas, assim, o cuidado tem que ser o mesmo. Você tem que saber seu faturamento, você tem que saber o seu lucro, porque tem muito empresário que não sabe quanto tem de lucro. Em pleno cara. 2026. Não faz sabe. um DRE. Não sabe, tá?
Você tem que saber o teu custo, né? O custo com produtos, com o custo indireto, por exemplo, de produção. Você tem que saber o custo, né, da mercadoria vendida. Então, você tem que ter esses números apurados para você poder... E é isso que o planejamento tributário faz. E o planejamento tributário feito pela contabilidade, pela assessoria jurídica, é a forma mais completa de você se cercar de qualquer possibilidade de erro, entendeu? Ou, pelo menos, minimizar muito. Ô, né? Dani, uma dúvida que eu tenho. O planejamento, ele é feito uma única vez ou ele se repete anualmente? O ideal é que você, de tempos em tempos, reveja as circunstâncias. Ainda mais no nosso país, tá, Caio? Porque a gente tem um país de muita oscilação. Então, o ideal é que você reveja de vez em quando aí o seu planejamento, porque às vezes o Simples Nacional é o melhor regime para quando você está começando, está ali com uma faixa de faturamento numa faixa do Simples Nacional que é vantajosa para você. De repente, você começa a aumentar o faturamento, o Simples Nacional, ele não vai ser bom para você até o final, no limite dele ali. Você, antes disso, você já pode ter que mudar para o lucro presumido, por exemplo, ou para o lucro real. E tem gente que tem medo de mudar porque dá, teoricamente, um pouco mais de trabalho, né? Cuidar desses outros tipos de regime. O lucro real, em especial, é o que a maioria foge, porque, de fato, é a que mais demanda trabalho, mais demanda atenção, né? Com relação a contabilidade cobra mais caro. Sim, a contabilidade... Inclusive, tem escritórios de contabilidade que só lidam, por exemplo, com Simples Nacional. A gente, às vezes, quando vai fazer um planejamento que orienta a mudança de regime, muitas vezes ele tem que mudar a contabilidade, porque a contabilidade não acaba... pega. Tem contabilidade que só faz o Simples Nacional, entendeu? Contabilidade 100% nichada. Prefere perder o cliente do que especializar às vezes, muitas vezes sim, porque aí ela também tem que aumentar o número de pessoas, né? Tem que, então, aí é cada um no seu... Também é uma escolha estratégica, né? Sim, e toda empresa tem que ter essa escolha, né? Não adianta querer abraçar o mundo às vezes, né? Não adianta. Legal. Ô, Dani, e mudando agora um pouco de assunto, entrar um pouquinho falar de dívida parcelada, né? Que o pessoal às vezes parcela sem estratégia, parcela de qualquer maneira, e eu queria entender hoje se parcelar um tributo é sempre a melhor saída. Caio, a gente nunca teve um grau de endividamento tão grande, tá? Não só de pessoa jurídica, quanto de pessoa física. A gente está com um nível de endividamento muito alto. Mas isso vem aumentando nos últimos anos ou sempre foi muito alto? Sempre foi alto e vem aumentando, tá? Então, assim, a gente está agora num momento de muita cautela. O parcelamento para empresas, falando aqui em especial das empresas endividadas, tá? Quando começa a complicar a vida do empresário com relação à parte financeira da empresa, a primeira coisa que ele para de pagar é tributo, tá? Porque ele não pode parar de pagar o funcionário. O funcionário está ali todo dia olhando para ele e trabalhou e tem que receber o que ele tem direito. Se não paga o funcionário, é pior. Se não paga o funcionário, e ainda que a lei trabalhista, né, além de ter um princípio protetivo muito expressivo, muito forte, ela é muito rápida. Então, o funcionário tem que ser a prioridade. O fornecedor, se ele para de pagar, ele também não tem. Pois é, então trava a operação também. Então, geralmente, em regra, a primeira coisa que para de pagar é o tributo, porque o município, o estado, a União não vai no dia seguinte bater na porta dele. Sim. Tá? E aí, depois isso pode ir virando uma bola de neve e ir contaminando também essas outras obrigações, trabalhista, cíveis, né, com fornecedores, com banco em especial, porque aí começa a enrolar, ele vai lá no banco e pega dinheiro. A primeira coisa que faz é pegar um empréstimo, exatamente. Né? E aí ele consegue o crédito lá no banco, aí daqui a pouco está devendo tributo, daqui a pouco está devendo fornecedor, daqui a pouco está começando a atrasar salário e ainda está devendo no banco. Então, esse é o quadro geral de endividamento. Normalmente é essa rotina que acontece, né? Esse passo a passo. Aí o empresário tem, muitas vezes, uma fase de negação. Não, porque eu vou dar conta, eu vou resolver isso aqui. Porque ego muito alto, eu né, trouxe Dani, minha empresa até aqui, então eu vou dar conta disso aqui, eu vou reverter a situação. E quando ele começa a perceber que o negócio não é bem assim, aí ele vai, obviamente, começar a buscar saídas, porque aí ele precisa começar a movimentar, de alguma forma, negociações. Tá? Então, ele, falando aqui em especial da dívida tributária, ele vai buscar parcelamento.
A escolha da forma de negociação vai depender de qual momento a sua dívida tributária está. Se ela ainda está na base da Receita Federal, porque o caminho da dívida tributária é o seguinte, você pratica um fato gerador hoje que te gera uma obrigação de recolher um tributo. Se você não paga, falando de tributos federais, mas o pensamento é o mesmo, tanto para Estado quanto para município. Se você não paga esse tributo, a dívida fica um tempinho ali na base da Receita Federal, esperando você pagar, você parcelar, você fazer alguma coisa com aquilo ali. E a Receita Federal tem até 5 anos para poder encaminhar isso para a Procuradoria. A Procuradoria, que é a PGFN, que é a inscrição na dívida ativa, tá? Então, quando a gente fala de dívida ativa, PGFN, Procuradoria, a gente está falando da mesma coisa ali, do mesmo momento da dívida tributária. Então, neste momento aqui, em que a dívida foi para a Procuradoria, aqui você passa a ter direito à transação tributária, que é diferente do parcelamento. Entendi. No parcelamento, você, em regra, consegue parcelar em 60 vezes, você não tem desconto. E se você já teve parcelamentos inadimplidos anteriormente, ou que você rescindiu por algum motivo, você já vai ter que pagar 10% de entrada na próxima negociação. E, se isso acontecer de novo, 20% de entrada. E na transação, isso já não é assim, porque na transação você já consegue parcelar pelos editais que nós temos hoje, que vêm sendo replicados aí ao longo dos últimos anos. Ele te permite parcelamento em 140 vezes, né, 145. Ele te permite uma entrada facilitada em 12 parcelas e num percentual muito menor, tá? E descontos, dependendo da sua classificação ali na capacidade de pagamento. É uma nota que o fisco te dá, como, né, analisando ali a possibilidade que você tem de arcar com a dívida. Teve até um caso que você comentou ontem comigo, que um cliente te procurou, né? Ele estava com a dívida, acho que de 1 milhão ativa. 1 milhão na Receita Federal. Isso. E já caminhando para o terceiro parcelamento na Receita Federal, 20% de 1.200.000 para pagar à vista. Então, isso é o que ele tinha desembolsar do caixa dele. Exatamente, mas o que é pior, Caio, ele tinha acabado de conquistar, aí, de ser aprovado numa licitação, né, numa licitação que exigia dele uma CND. E aí ele... Ou seja, se ele não tem essa CND, ele perde a licitação. a certidão negativa de débitos, ele perdia a licitação. Que ia gerar muito mais prejuízo para ele. Lógico, a licitação era o que ia salvar a lavoura dele, na verdade. Entendeu? Então, quando ele me procurou, isso foi em 2024. É recente, né, Dani? Recente, tem 2 anos. 2024. E aí, naquela época, a gente, quando chegava com a dívida na Procuradoria, a gente já podia negociar imediatamente por transação tributária. Então, você imagina, Caio, que ele me procurou com esse quadro. Daniele, eu necessito de uma... No caso dele, não era nem a CND, era a certidão positiva com efeito negativo, que acaba sendo a mesma coisa, tá? Porque a negativa é quando você não tem dívida, né? Enquanto você tem dívida negociada, é a positiva com efeito negativo. Ele falou, Daniele, eu preciso da minha certidão para não perder essa licitação. E o prazo estava correndo, né? E o prazo correndo. E eu entrei com pedido administrativo, entrei com mandado de segurança, consegui transferir a dívida dele para a Procuradoria e negociei no mesmo dia que ela chegou. E ali eu consegui passar a entrada dele para um número infinitamente menor, né? Ainda parcelado em 12 vezes. E ele conseguiu a certidão também no dia seguinte, conseguiu segurar a licitação e deu tudo certo em uma semana, Caio. Ou seja, em uma semana ele não descapitalizou, economizou e ainda ganhou uma licitação. Ainda manteve a licitação. Qual que é a chance dele ter conseguido fazer isso sem um advogado tributário? Não, sem o advogado não teria como, porque foi o mandado de segurança que foi definitivo ali, entendeu? Então, e para entrar com mandado de segurança, você precisa do advogado ali. Entendi. Então, se ele não tivesse tido a iniciativa de buscar assessoria jurídica, ele teria provavelmente pedido um empréstimo, contraído outra dívida para poder conseguir dar a entrada. Aquela bola de neve tudo de novo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que você vai ajudar o setor contábil ali, mas você vai trazer o teu conhecimento jurisprudencial, você vai trazer teu conhecimento de lei, você vai lançar mão de medidas judiciais que, se você não tem assessoria jurídica, você
você não consegue. Sim, e hoje eu tenho alguns advogados lá no nosso escritório e a gente vê que tem muita diferença entre o advogado prestar um serviço único em questão de valores e você ter um advogado como assessoria. Eu sei que vocês prestam Sim. serviço de assessoria lá também. Sim. Eu queria saber qual que é a grande diferença, né? Tipo, o cara procurar você uma vez, fazer um serviço e finalizar e ter vocês acompanhando mensalmente ali. Caio, primeiro de tudo que a gente acompanha Uhum. para e passo ali todas as novidades legais. Então, a gente está sempre buscando ali adequar e sair uma nova decisão. A gente já busca na nossa carteira de clientes aqueles clientes que se adequam àquela decisão e que vão poder se beneficiar daquilo. Então, a assessoria jurídica contratada mensalmente para poder te dar, primeiro de tudo, que ela vai estar atenta a toda a sua operação, vai poder te atualizar também de tudo que tem de novo, que é essa parte que eu estava falando. Segundo, que se você está ali, né, recebendo visita de um fiscal, recebendo visita de, né, enfim, alguma coisa, ou alguma dúvida no cotidiano, né? Que aparece normalmente. Sempre aparece. Você está ali com um advogado que vai poder te orientar, que vai poder te dar o caminho para poder seguir da forma segura, entendeu? Então, hoje, por exemplo, quando eu trabalho com gestão de passivo tributário lá no escritório, as negociações que eu faço, inclusive, eu acompanho a cada edital novo que sai, a cada nova proposta de negociação que o governo libera, eu já revejo as negociações dos meus clientes para poder ver se a gente não pode melhorar declinar coisa, de né? uma para poder aderir à outra. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, vamos falar assim, é um trabalho preventivo, né? Praticamente, Sem dúvida. né? Fica acompanhando de perto, fica acompanhando, sabendo o que está acontecendo. Sem dúvida. E aí, já entrando até na parte de execução fiscal e bloqueio de conta, que isso está muito em alta, né? A gente vê muita gente tomando esse tipo de execução. O que acontece hoje se uma empresa, um empresário, ele ignora? O risco... Caio, vamos lá. Você é empresário, você pode imaginar o que é você, no dia de pagamento dos seus funcionários, você acordar com a sua conta bloqueada, o que tinha lá foi... Tá até batendo a madeira aqui dentro, pra nunca acontecer. Você imagina, é uma situação terrível para qualquer empresário pensar nesse quadro. E quando ele ignora uma execução fiscal, fatalmente isso vai acontecer em algum momento. Tá? A execução fiscal, muitas vezes, ela já pode até trazer o próprio sócio como corresponsável daquela dívida, tá? Dependendo da empresa que você tem, dependendo da altura que aquilo ali tiver, o sócio já entra para poder responder também por aquela dívida. Entendi. Aí já vai na pessoa física dele. Aí já vai na pessoa física. Então, se tem bens na pessoa física, dinheiro em conta, investimento, aquilo ali também já vai automaticamente já ser tudo vinculado ali àquela execução. E não adianta querer dar jeitinho para resolver isso depois, porque você tem fraude à execução que você pode ser condenado e o negócio fica pior ainda, entendeu? Então, a execução fiscal, de fato, sempre vem aumentando o número de execuções fiscais. Sempre é preocupante, porque muitas vezes o empresário é cobrado, ele é citado, ele sabe que ele deve um determinado imposto ali que está cobrado, mas muitas vezes, se ele busca assessoria jurídica, a gente consegue encontrar nulidades que a gente consegue resolver o processo, Caio. Às vezes a gente consegue evitar todo esse drama que pode acontecer no escritório dele, na empresa dele. Porque o empresário hoje que está preocupado em resolver problema não está procurando solução para melhorar e aumentar até mesmo o faturamento dele no dia a dia, né? Exatamente. Ele olha aquilo ali, às vezes ele sabe que ele deve um imposto. Só que tem questões processuais que se um advogado, e isso o contador também não consegue fazer, tá? Porque é parte mesmo de quem está fazendo defesa em execução fiscal. Então, às vezes a gente encontra erros, né, defeitos ali, por exemplo, na própria certidão de dívida ativa, né, de inscrição na dívida ativa, porque nós temos requisitos formais que têm que ser cumpridos ali naquela CDA. E se não tem, a gente tem que, obviamente, questionar, entendeu? Então, tem defesas que o empresário não consegue vislumbrar. E aí não procura o advogado, porque sabe que deve o tributo, mas, ainda que devido o tributo, às vezes a gente tem formas de apresentar a defesa. Sim. Ô, Dani, e uma dúvida que é até mais simples, qual que é o momento do empresário procurar o contador e qual que é o momento dele procurar o advogado para resolver, né? Porque como vocês trabalham muito próximos, a gente sabe que tem muita confusão, né? Entre o advogado tributário e o contador, né? Foi até algo que a gente falou no começo aqui do podcast. Mas qual que é o momento certo de falar assim, esse aqui não é mais demanda do contador?
Porque conversando no dia a dia com outros empresários, outras empresas que a gente atende lá no escritório, a gente sabe que às vezes o contador tenta abraçar o mundo também, né? Resolver coisas que não estão a seu caráter. Por mais que ele seja um parceiro de vocês, no geral, qual que é o momento do empresário falar assim, puta, isso aqui não é mais know-how do contador, precisa agora de um advogado? Com toda certeza, se você tem uma execução fiscal ou alguma coisa desse tipo, você tem que contratar um advogado. Porque só o advogado vai poder apresentar defesa num processo judicial, tá? O problema é que, às vezes, o papel do advogado vem antes disso, entendeu? Então, o papel do contador somado à expertise do advogado é na hora de você fazer um planejamento, é na hora de você tentar entender se realmente o que você está pagando de tributo é uma carga adequada ou se está acima, ou então se está abaixo, porque se você está pagando menos tributo do que você deveria, você tem um passivo oculto tributário. Entendi. E que pode estourar de uma hora para outra. E se você não se atenta, você prejudica a sua empresa num todo. Caio, eu tenho clientes lá no escritório que do nada foram surpreendidos com um auto de infração, por exemplo, para recolher ISS sobre faturamento dos últimos 5 anos. E aí Isso quebra a empresa. Né? Isso quebra a empresa. E até porque esse auto de infração não vem para você recolher só o valor do tributo que o município, por exemplo, está achando devido. Ele vem com multa. Ele vem a mais ainda. Ele vem com multa, ele vem com correção, ele vem com uma série de coisas a mais. E multas, em matéria tributária, podem chegar a 100%. Ô, louco, Dani. Tô te falando. É muita coisa. Estou te falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você tem passivo oculto e você não tá com os olhos abertos para aquilo, você pode ser surpreendido do dia para a noite. E tem muita empresa que fecha, que quebra. E do dia para a noite quebra, né? Do dia para a noite. Cheio de dívida, aí tem que entrar com recuperação judicial e tudo mais, né? Então, recuperação judicial aí já é um momento ainda mais para frente, né? Ainda mais para frente disso. E sim, o Gilmar, né, o meu sócio, meu marido lá no escritório, ele faz recuperação judicial. E quando chega na recuperação judicial, Caio, a gente tem ainda outros detalhes, porque a dívida tributária, ela não entra na recuperação judicial. Então, na recuperação, eu vou poder negociar com fornecedores, com funcionários, eu vou poder negociar com banco, mas com o fisco eu não negocio. Tá? Então, ainda fica por fora essa parte aqui. E detalhe, para você ter o seu plano aprovado, seu plano de pagamento aprovado na recuperação judicial, você tem que ter a CND. Você tem que estar negociando com suas dívidas negociadas, então, pelo primeiro menos o fisco e depois a recuperação. Exatamente. Caraca. Entendeu? Então, primeiro o governo pega a parte dele ali, Exatamente. que é o que faz mais sentido. O que acontece hoje, que é importante falar, é que por transação, que é a melhor negociação que eu tinha te falado, a gente tem condições especiais para empresas em recuperação judicial, tá? Só que uma empresa que tem dívida tributária, ela não pode pedir a recuperação judicial só porque ela tem dívida com o fisco, entendeu? Então, ela não pode usar da recuperação judicial, dessa possibilidade, para poder negociar com o fisco. Ela tem que ter um quadro de endividamento geral. Dani, é por isso que a gente fala que agora é a época de ouro dos advogados, né? Olha, para quem tá atualizado, para quem está acompanhando as mudanças, para quem trabalha com compromisso, sim, é a época de ouro. Particularmente, já é muito difícil empreender aqui no Brasil com todos os desafios que a gente tem. Sim. E já é difícil na nossa área, porque, por exemplo, eu tenho que me atualizar com frequência. Sim. Se eu for parar para me preocupar com jurídico, e eu que estou sempre estudando, eu já não vou dar conta. Caio, é a mesma coisa... o meu escritório com relação, por exemplo, ao trabalho de vocês. Ao marketing, né? Como que eu vou ficar, entendeu? Eu não posso pensar nisso, entendeu? Eu não posso pensar... Tem que ser cada um no seu quadrado e deixar na mão de especialistas de quem sabe fazer. É isso aí. Entendeu? E aí um ponto que eu queria trazer é... Porque não tem como a gente falar de tributação sem falar de previsibilidade, né? Sim. Normalmente no nosso mercado a gente vê falar, previsibilidade, a pessoa só fala de vendas, vendas, vendas e vendas. Ninguém fala sobre lucro, ninguém fala sobre expansão, ninguém fala sobre margem de lucro. O quanto que vamos falar assim, o empresário hoje, ele tem que se preocupar com esses fatores falando de tributação. Caio, previsibilidade é o que vai te direcionar para próximos passos, você concorda? É muito difícil você pensar em próximos passos quando você tem um breu na sua frente e você não sabe o que pode vir, né? A gente lidar com o desconhecido é muito desafiador, é ainda mais desafiador para quem tá empreendendo. Então,
ter previsibilidade do seu negócio é a mesma coisa que falar que você tem que ter planejamento. Você tem que saber, pelo menos ali nos próximos 3 meses, você tem que ter uma previsão mais próxima da realidade para você saber como se comportar. E você projeta isso um pouco mais para frente e você não pode deixar de ter previsibilidade hoje. Como é que você vai precificar o seu produto, né, o seu serviço? Como que você vai tomar decisões de expansão? Como que você vai contratar novos funcionários se você não sabe se você vai suportar aquilo ali? Isso é verdade. E é muito triste, porque às vezes a gente vê empresas que estão vindo numa toada muito boa e eventualmente, por falta de uma projeção, por falta de um planejamento, por não prever o que está vindo, minimamente, tá? Porque é difícil também a gente falar, não, vai ser assim pelo próximo ano. 100% é impossível, né? É difícil, por isso até que você tem que rever o planejamento de tempos em tempos, né? Mas um mínimo você tem que ter. Então, às vezes... E hoje, eu tô vendo todo mundo querendo empreender demais hoje, né? Hoje tá Tá difícil achar mão de obra também para contratar, né? Exatamente, porque tá todo mundo querendo virar empreendedor, né? Tá todo mundo querendo. E eu, assim, eu não tiro a razão, né? Eu acho que eu sou uma entusiasta do empreendedor brasileiro, pra em especial. Mesmo, né? Sim, eu acredito na empresa brasileira, eu defendo... Porque eu vejo desde lá do meu pai, hoje também como empresária, e trabalhando para empresários, eu vejo o ato de coragem que é você empreender num país como o nosso. Sim. Né? É um país onde você tem uma carga tributária, não é a maior do mundo, tá? Não é? Não, mas passa a ser porque a contrapartida é muito pequena. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem países aí que tributam muito mais do que o Brasil. Ou pelo menos consideravelmente mais. Só que o que o país devolve em educação, segurança, saúde... A pessoa nem se importa de pagar. Não se importa de pagar mais tributo. Entendeu? Agora, aqui no Brasil, não. Você paga e você não vê. Aqui no Brasil, você paga e você não recebe de volta nada. Porque a educação dos seus filhos, você que tem que custear. A tua saúde é você que tem que custear. Tudo. A segurança, você não tem paz de sair, né, na rua, porque a segurança é... Tem medo de ser roubado, tem medo de ser roubado, furtado. tudo, entendeu? Então, empreender num país como o nosso é um ato de muita coragem. E eu assim, o governo parece que... eu não quero nem falar muito de governo, mas parece que não entende muito isso, né? Porque ele coloca o empresário como um vilão, um cara que enriquece em cima dos funcionários, e é isso quando, na verdade... Quem sustenta o país é a empresa, porque é ela que coloca... E o pequeno e médio empresa que são a maioria hoje, né? A maioria. A maioria. Quando você pega o número de MEIs, por exemplo, no país, que são os pequenininhos, eu estou abrindo só um destaque aqui, porque MEI tem o microempreendedor individual, ele tem uma limitação muito grande de faturamento, de funcionário, tudo isso. Mas é um número muito grande de pessoas empreendedoras. Sim, e são eles que sustentam, né? Geram bastante empregos aí. A maioria você vê, assim, em bairros pequenos, o mercadinho que abre, salão. Sim. Ou seja, é a gente que sustenta, né, Dani? Não exatamente, tem jeito. Não tem jeito. E a gente não tem ajuda nenhuma, né? O que vem como benefício, na verdade, acaba não sendo benefício. Então, por isso que a gente tem que se planejar pra gente conseguir no final do mês ali ter bons lucros ali no escritório, porque assim, lucrar faz parte, né? A gente trabalha pra caramba, a gente acorda mais cedo que normal, dorme mais tarde que normal, final de semana trabalhando. E as noites de sono, preocupado, né? Pois é, às vezes deita meia-noite no travesseiro e não dorme, né? Fica pensando na empresa. Mas faz parte, é o desafio que a gente escolheu, né? Exatamente. Então, assim, eu escolheria 10 vezes de novo, se fosse necessário. Eu também. Porque meu primeiro emprego foi num CLT, né? Como atendente de call center, né? E eu lembro até hoje eu indo e falei assim, não queria estar aqui. Não queria estar aqui. E hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, só que eu gosto muito mais. É a mesma coisa. Eu também estive como CLT no começo da minha jornada, vendendo roupa em Petrópolis, onde eu trabalhava, onde eu morava. Depois me formei em Direito. Abri meu escritório no começo, mas depois recebi uma proposta para trabalhar interna dentro de uma empresa. Depois fui trabalhar como associada e hoje... E ainda cheguei a estudar para magistratura. Só que aí a magistratura eu acabei mudando de ideia, porque eu falei, gente, eu vou entrar para magistratura, vai ser o resto da minha vida nisso aqui. Eu falei, não, também não quero.
E aí eu declinei e voltei com o meu escritório. E graças a Deus estou feliz, amo o que eu faço. Firme e forte, né? Firme e forte. Ô, Dani, e agora entrando no assunto polêmico, que é a reforma, né? A reforma tributária, né? O que você considera hoje, assim, que teve a mudança mais expressiva ou as mudanças mais expressivas que aconteceram com essa reforma? O Caio, mudou a estrutura, tá? De recolhimento de tributo no país. Tá? Ela veio com uma proposta de simplificação. Eu, para te falar a verdade, não acho que tenha simplificado absolutamente nada, porque a gente aqui no Brasil dá um jeito de complicar tudo, né? Então, até o que veio para deixar mais simples, na verdade, acaba virando complexo, acaba sendo um tema complexo. Mas ela veio para mudar estruturalmente a nossa forma de arrecadar tributos, tá? Nós temos ainda hoje, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e esses 5 tributos vão virar 2. Esses 2 tributos, que é a CBS e a IBS, é o que a gente chama de IVA, tá? O IVA já é uma forma de tributação já praticada em mais de 100 países no mundo inteiro, funciona super bem. Aqui no Brasil, em especial, nós teremos o IVA dual, justamente por serem 2 tributos. A CBS, que é uma contribuição que vai para o governo federal, e a IBS, que vai compor ali dentro dela o ICMS e o ISS. Tá? Isso vai mudar bastante coisa. A gente vai ter aí um período até 2033 de adaptação. Então, o que nós temos hoje vai sumindo aos poucos, né? Vai diminuindo as alíquotas, vai diminuindo tudo e vai começando a dar espaço gradativamente para esses novos tributos. Tá? Agora, trouxe figuras também que mudam a forma de recolhimento, como o split payment, por exemplo. Né? Como é que vai funcionar esse split payment aí? Muita gente está comentando, muita gente está com medo, muita gente está assustada. Hoje, nós temos... quando você emite sua nota lá na tua agência, você compõe ali no valor da nota o valor dos tributos. Quem te paga... Eu recebo. Você recebe o valor do teu serviço mais o valor dos tributos que você calculou ali, tá? Com o split payment, na hora que essa pessoa fizer o pagamento, teu cliente fizer o pagamento, a parte dos tributos já vai ser direcionada imediatamente para o ente ali que vai receber. Ele não vai entrar no seu fluxo de caixa, tá? Ele não vai entrar no seu caixa. Isso, para empresas que não trabalham com o valor de tributos no dia a dia dela, tá tranquilo, entendeu? Tem empresários até que adoram isso para não ter a dor de cabeça depois de ter que ficar apurando tributo para recolher e ter que ficar fazendo recolhimento posterior. Agora, tem muito empresário, Caio, que precisa desse dinheiro dos tributos para poder operar no dia a dia dele. Que ele trabalha com caixa ali para poder recompor mercadoria e tudo mais, exatamente. E só depois pagar esses tributos de uma vez só. Exatamente. Então, hoje ele não vai ter mais a opção de recolher depois esse tributo, já vai ficar retido. Então, para quem também não está dando a devida atenção para esse assunto, de repente vai começar a deixar de receber parte do que ele estava contando. Ele vai ter que cuidar para fazer um encontro de caixa ali. E esse split payment já está funcionando? Passa a funcionar quando? Não, ele está porque isso tudo demanda muita adequação tecnológica do governo. Tá? Você imagina o movimento e o quanto que não está sendo investido em tudo isso para adaptação. A partir do ano que vem, isso vai começar a entrar em vigor. Tá? Mas vai ser de uma vez só? Ou vai ser algumas empresas selecionadas para testar? Ou como que vai funcionar? Não, na verdade, já tem algumas empresas já testando o sistema, tá? Então, a partir do ano que vem, isso daí já vai começar a ser uma nova realidade. Pelo menos é o que a gente tem previsto para 2027, a gente já começar a valer isso. No geral, a gente vai ter que se adequar, né? A gente não tem opção, né? Não tem opção. Não tem opção, não. Isso, assim, é preocupante, principalmente para quem sonega imposto hoje em dia, né? Mas, igual você falou, quem está fazendo tudo certo, quem está seguindo a regra certinha, a gente sabe que é difícil, né? No final do mês, a gente sabe que é muito difícil. É doloroso você pagar ali um boleto de 10, 20, até 100 mil de impostos ali, que tem empresas que pagam hoje em dia, né? Tem. E agora descontando direto em caixa. Né? Então, isso aí. Porque às vezes o que acontece? No meu mercado, todo o dinheiro que entra, a gente reinveste. Normalmente, porque reinveste anúncio, reinveste patrocinador, enfim. E tudo isso volta. E quando volta, a gente consegue pagar todas as contas certinho. Então, meio que a gente vai ter que se adequar, não só a gente, quanto vocês, quanto todo mundo vai ter que fazer isso agora, né? E a par
a parte de serviços, Caio, com certeza é a parte que mais vai sofrer impacto de aumento de carga. Tá? Sim, e falando em serviço, o pessoal dos produtos também vai sofrer o mesmo impacto? Ou vai ter algum tipo de diferença para quem vende serviço e para quem vende produto? Vai ter diferença, mas vai impactar todo mundo. Tá? Aliás, a reforma, ela veio com a proposta de uma reforma de consumo, tá? Só que, obviamente, ela acabou impactando também outras situações, né? Como, por exemplo, a renda, né? Ela impactou, enfim, nós estamos passando por uma verdadeira revolução, Caio. De alguma maneira, Dani, a pessoa física, sem ser um empresário, vai sofrer impacto com essa reforma? Sofre impacto porque se a gente tem um aumento de tudo que a gente consome, por exemplo, falando aqui de mercado, falando aqui tudo que está no mercado, né, consumidor, você vai passar a pagar mais caro por aquilo ali, Caio. Porque então, o empresário ele vai repassar o valor para frente. Vai repassar, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Ele vai repassar, ele vai ter que inserir aquele aumento no custo dele. Então, é claro que isso vai chegar nas camadas mais beneficiadas, né, com maior poder aquisitivo, assim como também nas camadas de menor poder aquisitivo, entendeu? O arroz, não importa qual é a sua faixa que você tá, você vai chegar no mercado, você vai comer arroz, por exemplo, entendeu? Você vai... Tudo bem que arroz faz parte de cesta básica, e a gente já tem aí uma diferenciação, mas infinitos outros produtos chegam para quem tem um alto poder aquisitivo e para quem tem um baixo poder aquisitivo da mesma forma. Então, no final das contas, o empresário paga mais imposto e, naturalmente, a pessoa física vai sofrer ali com a inflação, que tudo vai ter que aumentar o preço para poder suprir a questão de lucro. Exatamente, é cíclico, entendeu? E aí, tudo bem, nós tivemos aí agora uma isenção que chega até uma renda de R$5.000 para fins de imposto de renda, né? Que, tudo bem, aumentou a faixa de isenção, ótimo, vamos comemorar para quem recebe abaixo de R$5.000, mas essa pessoa também vai sofrer o impacto da reforma tributária, que vai aumentar o preço de tudo para ela também. Então, às vezes, o que ela está economizando é para ficar do mesmo jeito que está hoje. Entendeu? Então, aparentemente melhora, mas, na verdade, é uma correção que teria que acontecer de um jeito ou de outro. Aliás, essa isenção do imposto de renda já vem sendo discutida já há muito tempo, né? Para poder aumentar a faixa de isenção. Pois é. Então... E aí, esse ano, em especial, por motivos... Então, boa sorte para todos nós, né, Dani? Exatamente, no final da conta, é isso aí. Dani, assim, a gente chega no final aqui do nosso podcast já. Nossa, já? Foi rápido, né? Rápido. Vai completar 1 hora. Mas, Dani, tenho mais 2 perguntas ainda para você. A primeira que eu queria fazer é, ainda a gente está em maio de 2026, mas pensando nesse ano ainda, o que você recomendaria para o empresário, para ele se planejar, para ele se organizar, para ele poder realmente chegar no final do ano e falar assim, pô, foi um ano bom, foi um ano lucrativo, é um ano que eu tô organizado e bora para 2027. Eu sei que tá no começo do ano ainda, mas já tem que pensar na frente. Né? Mas esse começo do ano já não é mais tão começo, tá, Caio? Já estamos na festa junina, né? Exatamente. Esse ano está sendo um ano ainda de muita novidade legislativa, tá? Então, nós tínhamos, inclusive, regras que eram para ter sido... né, publicadas no ano passado, acabou que ficou para esse ano e aí passa a valer a partir do ano que vem. Então, nós ainda estamos num primeiro ano de implantação de reforma tributária, com muitas coisas novas ainda chegando. Então, está tudo muito inicial. Até mesmo alguns ensaios que estão sendo feitos, por exemplo, com relação à nota fiscal, tudo isso, a gente ainda não está sentindo o impacto real disso, porque ainda não está sendo cobrada a CBS, o IBS a partir do ano que vem. Tem algumas coisas que a gente já está questionando, por exemplo, os 10% que foi acrescentado aí na base de cálculo do lucro presumido para fins de imposto de renda e CSLL. Então, são algumas coisinhas que as empresas já vêm sofrendo algum impacto e que estão sendo questionadas ainda. Mas o principal, Caio, para este ano de 2026 é buscar assessoria, não só a contábil, mas também a jurídica. Até porque muitas das coisas que a reforma tributária trouxe estão sendo matéria de discussão judicial. Entendeu? Entendi. Então, o importante é o empresário chamar alguém que entenda, chamar o profissional que entende para falar, escuta, eu quero entender o que está acontecendo e o que vai acontecer comigo, pelo menos nos próximos anos. O que nós temos até hoje já definido que eu já posso trazer como projeção para a minha empresa. Justamente por conta da previsibilidade, Caio. Com tanta mudança acontecendo, se você não para poder ver o que vai acontecer contigo daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, como que você toma decisões hoje?
Entendi. Então, busca assessoria para que você possa ter um mínimo de previsibilidade no seu negócio e não ser pego de surpresa aí com alguns dissabores, porque pode complicar. Show de bola, Dani. E aí, para a gente poder realmente finalizar agora, não, foi muito rápido, a gente já vai completar uma hora aqui. Hoje vocês são clientes lá do escritório e a gente acompanha vocês muito de perto, assim, vocês sempre estão investindo em conhecimento, né? Sim. Já participaram de mentorias ali, igual o G10 que vocês mencionaram, né? Sim, hoje G10, hoje vocês estão no Olimpo. Sim. E tem também a moça que vocês mencionaram, né? Esqueci o nome dela agora. A Letícia Amaral, uma Letícia pessoa muito também. querida, Renata Bilin, são pessoas que eu tenho como referência na minha área. Ou seja, vocês não deixam de investir em conhecimento, mesmo já tendo um bom nível ali na advocacia. Sim. E hoje a gente atende advogados muito inseguros. Eles têm medo de investir, eles têm medo de ir para cima. E eles têm medo até do digital. Tem advogado que hoje não quer gravar vídeo. É verdade. Então eu queria saber um recado que você daria para o seu colega advogado que está no começo da advocacia ou está já no meio da advocacia e não consegue evoluir. O que você recomendaria para eles sair do sofá ali, para eles sair desse medo e começar a ir para cima de verdade? Para o colega advogado, eu tenho a dizer que a gente está passando também por uma revolução na advocacia. Uhum. Hoje, eu que sou das antigas, Sim. né, a gente percebe um cenário completamente diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás, com processo físico, né, tudo muito mais demorado. Então, nós também estamos passando por uma revolução na nossa atividade. Uhum. Se atualizar é mandatório. Sempre foi. Para quem escolhe lidar com o direito, sabe que vai estudar para todo o sempre e não tem outra condição, porque senão o próprio mercado já Fica escasso, fica para trás. Já tira o profissional do mercado, porque ele vai começar a ter problemas na condução do caso dos clientes dele e não vai conseguir, né, se manter, porque a gente é colocado à prova a todo momento. A gente tem que oferecer solução, Caio. Eu não posso vir com a proposta de tirar um problema do meu cliente e colocar outro problema no colo dele, entendeu? Então, primeiro de tudo, atualização técnica, buscar capacidade técnica. Isso vai trazer segurança, isso vai trazer autoconfiança para você se projetar, para poder se posicionar, porque nós temos também que defender uma posição, a gente não pode ficar em cima do muro, né? Não posso correr o risco de um cliente chegar para mim e me fazer uma pergunta e eu não tô nem lá e nem cá, e não, a gente tem que saber se posicionar. E cuidar dos ambientes que a gente está, isso com certeza, né, é algo que a gente, para tudo na vida, a gente tem que buscar bons ambientes e ter uma mentalidade de inovação. Legal. A inteligência artificial, o mundo digital, veio num primeiro momento com muita dificuldade para os advogados, porque... Vai se adaptar, acostumar. E assim, tem advogados que foram aposentados compulsoriamente porque lidar com o sistema no tribunal, porque é tudo muito difícil. Sim. E a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Hoje, sou advogada sim, mas tenho que saber lidar minimamente com plataformas, com algumas coisas de tecnologia, porque se eu também não me adaptar minimamente... Você fica para trás. Eu fico para trás. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter a cabeça muito aberta, Caio, para poder, inclusive, lidar com os novos advogados que estão surgindo agora, porque até mesmo a forma de ensino mudou muito. Né? Eu vejo hoje as faculdades de hoje em dia e o perfil dos estudantes de hoje em dia é muito diferente do perfil de quando eu me formei lá 23 anos atrás. Eu falo isso porque um advogado que eu converso que já tem 30, 40, 50 anos, ele tem uma cabeça 100% diferente do 30 menos. Então, Porque o 30 menos já é a nova geração, né? A galera 98, 99, 2000 ali, que é a galera que é mais ansiosa, que as coisas rápido, quer fazer acontecer. Exatamente. Mas você não vê a preocupação de estudar, de se profissionalizar. Muitas vezes não vê mesmo. Só pensa o quê? Vender. E aí eu tenho advogados lá que são mais velhos, Dani, que eles fazem o quê? Eles só pegam rebarba dos advogados mais novos. Porque o mais novo, ele entra com o processo, quer ganhar um mínimo ali. Isso. O mais velho, não. Ele quer fazer o quê? Ele quer pegar o máximo de causas possíveis, deixar tudo bem organizado e fazer o melhor trabalho possível. Então... Ele não preocupa com a velocidade, ele preocupa com a qualidade. Exatamente. Mas porque você tem que se aprofundar, Caio. A gente não pode viver superficialmente. Tudo exige da gente profundidade. Né? A gente tem que buscar, de forma incessante, entregar o melhor para o nosso cliente. A gente tem que apresentar soluções. Agora, quando a gente está numa análise superficial, às vezes faz muito uso de IA, por exemplo. Eu não sou contra a IA, não, tá? Assim como também não sou contra o pagamento de imposto, tá? Então, a gente não pode ser radical com nada disso, porque é a realidade. Tem que pagar imposto? Tem. Então, vamos tentar pagar o menos possível dentro do que a lei permite. Mas vamos tentar pagar o menos. Tem que lidar com IA? Tem.
Só que a gente tem que saber lidar com IA com responsabilidade. Porque, olha, eu te falo que a gente vê cada advogado passando cada vergonha em processo porque fez petição na IA e simplesmente jogou Nem lá revisou, e não... né? A gente vê. E mais, a gente vê até juiz passando vergonha de vez em quando. Tá? É o mercado de 2026, né, Dani? Então, assim, a gente está navegando em águas muito perigosas, entendeu? Porque quem não está atento a essa nova geração, nova forma de lidar com essas coisas, corre um risco gigantesco. Se não se adapta, tá fora. Se aceita, mas também não tem crítica sobre aquilo, não tem o olhar cuidadoso sobre aquilo, também vai ficar fora fatalmente. Tem que buscar o equilíbrio, né? Senão você vai se queimar no mercado e uma vez queimado é difícil recuperar sua reputação, né? Exatamente. Mas, Dani, é isso. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, foi incrível. que Passou agradeço. mais rápido do que eu imaginava aqui. E é isso, tá? Então, se tiver um recado aí pra galera da frente, eu sei que você tá lançando alguns infoprodutos aí junto com o Gilmar. Quiser dar um recado aí pros seus clientes também, eu acho que esse é o grande momento. Tá ótimo. Pessoal, um prazer estar aqui. Eu amo lidar com direito tributário, amo o que eu faço. Então, é claro que isso aqui, para mim, é um bate-papo muito gostoso. Apesar da matéria árida, o que eu tenho para colocar aqui, não só para os colegas advogados, mas também para clientes, para amigos, né? É o cuidado que a gente tem que ter com o assunto, porque ninguém fica feliz de ser surpreendido num dado momento com algum auto de infração ou alguma coisa desse tipo. Então, o nosso escritório está lá à disposição, Caio, obviamente. Qual que é o Instagram de vocês? Nosso Instagram é o @ssl_advogados. Então, lá a gente coloca diariamente conteúdos sobre a área tributária, a área civil e trabalhista também, porque nós atuamos, e a parte empresarial, societária e recuperação judicial, que é a parte do Gilmar. É isso aí. Mas quem ama o que faz, a gente nem vê o tempo passar. É isso aí. Dani, obrigado, viu? Eu que te agradeço.